É possível criar galinhas apenas com milho? Sejam bem-vindos A mais um vídeo do canal Casal Agro. Nós podemos dizer que a dieta principal que a maioria dos criadores ofertam para sua criação de galinhas é o milho em grãos. Só que surge uma pergunta: será que é ideal, é possível criar galinha apenas com milho? Sendo bem direto ao ponto, a resposta é não. Se não é legal dar apenas milho para as aves, por que muitos criadores insistem em fazer isso? Isso tem muito a ver com a referência que a pessoa tem sobre criação de galinha. Acredito que esse é o caso de muitos que nos acompanham aqui. Pode ser que alguns de nós tenha visto nossos avós, nossos pais ou algum parente da nossa família que cria galinha ou criava galinha dessa forma desde quando a gente era criança. E o que a gente observava? A única alimentação das galinhas era o milho. Então muitas vezes a gente criou-se na nossa mente que criar galinhas é essencial apenas o milho, ou oferecer o milho para as galinhas é mais que suficiente. Uma outra razão é que você ofertar o milho para as galinhas é muito mais fácil do que você ir atrás de ofertar uma ração balanceada. Você compra o grão de milho, você joga para as galinhas e elas comem tudo. As galinhas realmente gostam bastante de milho, então muitos acreditam que só isso é suficiente. A galinha comeu, ela e o corpo dela vão ficar saciados com aquilo. Mas será que é verdade? Se você pensava assim, ou até mesmo consiste em dar apenas milho para suas aves, esse vídeo pode ser um grande divisor de águas na tua criação. Então nós te convidamos a assistir até o final. É verdade que a criação de aves, de galinhas especialmente, é bem intuitiva. A pessoa não precisa de muito para ter uma criação que dê certo. Mas uma coisa que nós queremos que vocês se lembrem é que sempre os melhores resultados são daqueles que tentam ver além, tentam buscar mais conhecimento. Então nós estamos trazendo esse vídeo para agregar justamente nesse conhecimento, a fim de que possam ser dicas úteis na criação de vocês. Bom, mas aqui a gente entende que o milho por si só ele não é suficiente. Mas o porquê? Não é que o milho ele seja uma alimentação ruim, mas está mais envolvido com o que o milho ele vai proporcionar para as aves. Por exemplo, o milho ele é bastante rico em carboidrato, ele também vai fornecer muita energia para as aves, tem proteína e fibra. Isso é muito bom. Mas será que é só isso que as aves precisam? Com certeza não, principalmente as fêmeas, já que o principal objetivo das aves é a postura de ovos. Toda vez que a galinha coloca um ovo, ela tem, vamos dizer assim, uma perda de cálcio. Então, na alimentação da galinha, ela precisa repor o cálcio para que ela continue uma postura de qualidade. Então o ponto não é sobre a galinha se manter em pé ou não. É claro que se você fornecer para ela a vida toda só o milho, ela pode até conseguir sobreviver, mas ela não vai conseguir ser uma ave saudável, que vai atingir uma boa postura, não vai ser uma ave bem nutrida, ela vai ficar sempre em deficiência. Fora que uma ave nessas condições, ela pode facilmente contrair vírus, doenças, enfraquecer e é facilmente você ter perdas em criações assim. Mas isso tudo não significa que você deve parar de fornecer milho para suas aves. Na verdade, o milho tem um papel importante na criação de aves, sim, tem um lugar dele. Inclusive, nós vamos deixar aí na tela a proporção que deve ser na alimentação das aves. Até se vocês quiserem tirar fotos, fiquem à vontade. Deve ser 60% de milho e os outros 40% devem repor as necessidades da ave, como, por exemplo, de cálcio, que a gente já conversou, e outros pontos que elas precisam. Na verdade, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre que alimentos dar para preencher esses 40%, vocês fiquem à vontade para comentar aí parte 2, que a gente pode trazer um vídeo específico só para falar disso. Falando sobre o formato do milho que você vai ofertar para as aves, você tem algumas alternativas. Por exemplo, tem criadores que vão preferir ofertar o grão inteiro, outros criadores preferem triturar, outros ainda vão triturar e misturar com algum outro tipo de alimentação.
Surgem sempre dúvidas aqui no canal, qual que é melhor, triturar o milho ou ofertar o grão inteiro? O grão inteiro, pessoal, ele tem algumas vantagens que se sobressaem ao milho triturado. Por exemplo, ele traz mais saciedade às aves, é fácil dela ingerir e até mesmo você consegue evitar o desperdício, já que as aves elas conseguem catar todos os grãos que são jogados ou ofertados ali a elas. Além disso, é comprovado que o milho em grão, quando ofertado inteiro, ele consegue ser mais rico em nutriente para as aves. Então é bem interessante dar o milho inteiro em grão, mas o milho triturado também tem suas vantagens. Ele é bem interessante para fazer misturas, como as que a gente já conversou. Então você pode usar o milho triturado como base da mistura, colocar numa quantidade grande, e aí você pode adicionar pequenas quantidades de outros alimentos dentro do milho triturado e assim fazer misturas e dar para as aves. É o que nós sempre procuramos fazer aqui na nossa criação. A gente vai ofertar o milho para elas, em um certo período a gente oferta o grão de milho. Mas chega um período, pessoal, que as galinhas elas começam até mesmo enjoar de tanto comer milho. E aí você joga milho para elas e elas não querem mais aceitar o milho. Aí o que que a gente faz? A gente varia. A gente tritura o milho e aí mistura com alguma outra alimentação e aí oferta para as galinhas e elas já aceitam melhor. Aí, novamente, com o tempo, elas não vão querer ficar só no farelo de milho. Aí você volta para o grão. É sempre interessante essa alternação para que as galinhas elas possam ter uma aceitação melhor da alimentação. Então nós vimos aqui como o milho tem vários formatos, além desse em grão que a pessoa pode dar, o milho triturado, o xerém, ainda você pode fazer o milho hidropônico, onde além de manter o grão do milho, ainda tem a parte das raízes, das folhas do milho. Então, o milho hidropônico, ele é uma opção para você variar na alimentação das aves, mas ainda usar o milho. Nós já estamos preparando um vídeo completo ensinando passo a passo para você produzir milho hidropônico. É fácil de fazer, traz rápidos resultados e traz, acima de tudo, grande economia para a tua criação. Então, se você não é inscrito no canal Casal Agro, nós convidamos você a se inscrever para que quando a gente postar esse vídeo, você seja o primeiro a ser notificado e ficar por dentro dessas dicas. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo e aproveite e compartilhe com um amigo que é criador de galinhas.